Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo desta quarta-feira, quarta agitada, movimentada, com muitas novidades para você que está aí do outro lado à procura das últimas informações do nosso Cruz Maltino. Quarta-feira de desembarque aqui no Rio de Janeiro, após passar de fase ontem pela primeira fase apenas da Copa do Brasil. O Vasco venceu o Marcílio Dias e agora espera aí o confronto entre Água Santa e Jacuipense para ver quem será o próximo adversário na segunda fase da competição. Quarta-feira também de renovação contratual. O lateral esquerdo Lucas Piton renovou o seu contrato com o Vasco da Gama e é claro, a gente vai falar aqui sobre isso. Uma quarta-feira também movimentada com relação a Ramon Emiliano se manifestando sobre o Vasco da Gama nas redes sociais. O que será, né, que o técnico e o auxiliar hoje do Vasco da Gama falaram sobre o nosso Cruz Maltino, e uma quarta com muitas outras informações, atualização sobre a situação médica de Robert Rojas, atualização sobre a situação também médica de Dimitri Payet, de olho na Portuguesa nesse próximo domingo. Tudo isso você verá aqui agora neste Boa Noite Gigante. Porém, é claro, antes de começar aqui este vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e já faça parte, perdão, da nossa família. Caso ainda não nos conheça, faço questão de te avisar, estamos aqui todos os dias, hein? 3 vezes ao dia, sempre, com a Acorda Vascão, às 7 horas da manhã, o Fala Gigante na parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então, contamos muito com você. Caso você ainda não seja um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo, já se inscreva para ajudar o nosso crescimento. Faltam poucas pessoas aí para chegarmos ao grande objetivo dos 125 mil inscritos e contamos com você. Tranquilo, rapaziada? Vambora então? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. A começar aqui, primeiramente, este Boa Noite Gigante, falando sobre Emiliano e Ramon. Porque, de fato, né, esses dois, nesse momento, vem chamando muito a atenção. Emiliano e Ramon se conectaram de uma forma sobrenatural dentro do Vasco da Gama. Essa é a grande realidade. Nós, como torcedores vascaínos, nesse momento não conseguimos mais ver um sem o outro. Onde há Ramon, há Emiliano, e onde há Emiliano, há Ramon. Parece que hoje, inclusive, o próprio Ramon já treina mais de forma até intensa o Emiliano para ser o seu sucessor. Hoje não é mais o Ramon que dá as entrevistas coletivas, por exemplo, é o próprio Emiliano. O Emiliano hoje até se comporta de uma forma mais intensa na beirada de campo do que era no ano passado. Então, a cada dia que passa, a gente vê mais esse personagem Emiliano Dias como técnico sendo criado no meio do Vasco da Gama. Porém, o Ramon segue ali. Ramon segue de olho, Ramon segue ligado. O Ramon é o grande cabeça dessa comissão técnica, desse elenco Cruz Maltino. Mas o que importa, diante de tudo, é hoje a postura desses dois quanto ao Vasco da Gama. Ramon e Emiliano são dois profissionais vencedores, dois profissionais que passaram por gigantes do futebol sul-americano. Ramon e Emiliano passaram juntos, ainda já na comissão, né, perdão, pelo River Plate, conquistando títulos, pelo Al Hilal, o último clube que trabalhou antes do Vasco da Gama, por seleção do Paraguai. Os dois estiveram juntos por um pequeno período aqui no Botafogo. Então são dois nomes acostumados a grandes projetos, a grandes clubes. Mas parece que o Vasco da Gama caiu diferente no coração de Ramon e Emiliano. O Emiliano, através das redes sociais, nestas últimas horas, após, né, o desembarque do Vasco aqui no Rio de Janeiro, com mais uma linda festa que foi feita em Itajaí, assim como foi feita também no Espírito Santo, em Manaus, em Brasília, em Belo Horizonte. A festa se repetiu em Itajaí. E eu tenho a convicção, aqui não é questão de dúvida, é certeza, que Ramon e Emiliano nunca viram um movimento de massa por parte de uma torcida tão grande e forte como está sendo com o Vasco. O River é um clube de massa na Argentina, mas não é assim como é o Vasco da Gama. O River é um clube localizado ali na sua região. É claro, há a torcida do River Plate por toda a Argentina, porém mais focada onde é o local do clube, o que é normal. O feito Vasco da Gama, o colosso Vasco da Gama, o Vasco em si, né, como um fenômeno de massa do futebol brasileiro, não é algo normal. Não é normal um clube regional como é o Vasco da Gama aqui do Rio de Janeiro ter torcida em Manaus, em Belo Horizonte, no Espírito Santo, em Santa Catarina. Isso é fora da curva.
Então eu tenho convicção de que Ramon e Emiliano estão assim. Caraca, olha onde a gente está. Esses dois compraram de fato o barulho do Vasco. E o Emiliano, através de redes sociais, publicou uma imagem aí com um trechinho da Vasco TV, onde a própria Vasco TV fala, né, do grande tamanho da torcida Cruz Maltina. E o Emiliano diz assim, ó: só o que sofremos no ano passado sabemos como é. Chegou a hora de estarmos todos juntos, aproveitar e desfrutar que esse grupo dará a vida por vocês, no caso, pela torcida. Parabéns a tudo. Isso é Vasco. Orgulho desse grupo, o melhor está por vir. Frase já conhecida, né, por Emiliano Dias. E Ramon também se manifestou, compartilhou aí uma foto dele postada pelo Vasco nas redes sociais e disse assim: feliz pela classificação, obrigado a todos por tanto carinho. Seguiremos lutando até o fim. É muito Vasco da Gama esses dois, é muito bonito e muito legal, inclusive, ver, né, essa amizade, esse companheirismo e principalmente essa grande liderança hoje exercida por Ramon e Emiliano dentro do Vasco da Gama. Será que vai dar certo esses dois? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Já que estamos falando, né, de Ramon e Emiliano Dias, saiu agora há pouco os números de Ramon e Emiliano Dias no comando Vasco da Gama, né? Os números gerais aí dos dois juntos à frente do comando da equipe. Mais os números de Ramon do que os números de Emiliano. E são aí sob, né, o comando da equipe Cruz Maltina exatamente 37 partidas. Muitos jogos já, né, à frente do Vasco, nem parece que é tanto tempo assim. Foi de fato um trabalho que veio rápido e já caiu no meio do coração do torcedor vascaíno de uma forma muito intensa. E diante, né, desse número aí, em 37 partidas, Ramon conseguiu ter, aliás, em 35 jogos, perdão, Ramon conseguiu ter 17 vitórias, 9 empates e apenas 9 derrotas. Um aproveitamento de 57%, 46 gols marcados, 36 gols sofridos e 14 jogos sem sofrer gols. Bons números, vascaíno? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E falando em números, vamos aproveitar aqui também para trazer alguns outros números de atletas que hoje vestem a camisa do Vasco. Primeiramente sobre David. Hoje foi também divulgado os números do David pelo SofaScore, e o David exatamente nas últimas 5 partidas com a camisa do Vasco tem até números muito bons. São 4 jogos como titular dos últimos 5, a partida que ele não foi titular foi exatamente este último jogo de ontem contra o Marcelo Dias. 2 gols marcados, 1 assistência, 3 participações em gols no caso, o segundo do time, 103 minutos para participar de um gol, 6 passes decisivos, o terceiro do time nesse quesito, e 13 dribles certos, o primeiro do time nesse quesito. Então, a gente que tanto critica o David, você aí vascaíno que tanto critica o David também, será que pode continuar criticando assim? Até porque os números não mentem e os números mostram que David, querendo ou não querendo, gostando ou não, é um dos principais atletas nesse momento do elenco Cruz Maltina. Falando em outros números, dessa vez de Pablo Galdamez, o chileno que também, assim como o Ramon, em tão pouco tempo, já caiu nas graças do torcedor vascaíno. Um atleta que foi colocado à mesa pelo grupo norte-americano, é importante falar. Hoje, se Galdamez está no Vasco, foi por uma insistência da 777. Galdamez era um atleta que pertencia ao Genoa. No ano passado, o Galdamez foi emprestado para um clube de pequena prateleira do futebol italiano. O Genoa não queria mais a sua permanência e exatamente por esse motivo o chileno foi emprestado. No meio do ano passado, o grupo norte-americano tentou colocar o Galdamez no Vasco, porém Paulo Brax negou, rejeitou a chegada do chileno. Diferente do ano passado, em que Paulo Brax negou, nesse ano a 777 forçou mais e Alexandre Matos não teve muito o que fazer, apenas aceitar a chegada do volante. E ele hoje é um dos grandes destaques, um dos jogadores mais lúcidos, né, desse setor de meio campo do Vasco. Em 5 jogos, são exatamente 1 gol marcado, 2 assistências, 6 passes decisivos, terceiro do time, 87% de acerto no passe, 86% de acerto no cruzamento, de 7 tentativas foram 6 acertos, 6 dribles certos e 21 bolas recuperadas. Números muito bons aí do chileno, que também, né, já caiu aí nas graças da torcida Cruz Maltina. Empolgado aí com esses atletas, David, Galdamez, a dupla Ramon e Emiliano? Coloca aí a sua opinião nos comentários. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos prosseguir, porque temos muitas informações para trazer aqui a vocês. Vamos falar então sobre coisa boa, vamos falar sobre renovação contratual, porque foi divulgado, né, nessa parte da tarde desta
quarta-feira, ainda não de forma oficial, porém apenas de forma informativa, que Lucas Piton estará tendo seu contrato renovado nesses próximos dias até o final de 2028. Inclusive já está tudo encaminhado, resta apenas o anúncio oficial. Piton, que tinha um contrato com o Vasco da Gama apenas até o final de 2025, ou seja, apenas até o final do ano que vem, conseguiu aí uma renovação contratual que automaticamente valoriza o atleta. Piton terá, além da ampliação, no caso a renovação, né, do ano de contrato até 2028, também terá uma valorização salarial no seu contrato, vai receber mais do que recebe nesse momento, e o principal fator, melhor dizendo, que fez com que o Piton viesse a ter o seu contrato renovado não foi a valorização salarial, não foi aumentar o tempo de contrato do atleta, foi a questão da multa rescisória. A multa rescisória de Piton não era tão alta para clubes de fora do futebol brasileiro, e exatamente por esse motivo o Vasco fez questão de valorizar. Hoje o Piton é colocado por grande parte da imprensa como o principal lateral esquerdo do país. Isso automaticamente vem chamando a atenção de vários clubes do futebol brasileiro e europeu. O Piton é um atleta que tem dupla nacionalidade, ele é brasileiro, porém também italiano. Isso fortalece muito a possibilidade de uma saída e até facilita também, né, uma saída. Então a expectativa é gigantesca que nessa próxima janela de transferências a Europa venha forte para arrancar o Lucas Piton do futebol brasileiro. Então, diante disso, o Vasco já se resguardou, e aumentou aí o vínculo contratual com o jogador. Piton, que no último dia, só para confirmar aqui, no último dia 9 de fevereiro, completou seu 53º jogo com a camisa do Vasco da Gama, e com 53 jogos é um gol marcado, 8 assistências, 35% de acerto no cruzamento e números impressionantes de 247 bolas recuperadas. Piton é simplesmente o vice-líder da Série A em cruzamentos certos, 114, e o defensor com mais passes decisivos desde sua estreia pelo Vasco da Gama, com exatamente 102 passes decisivos. Números muito bons aí, né, do lateral esquerdo Lucas Piton, que tem tudo para escrever uma linda história com a camisa do nosso Vasco da Gama, marcar aí uma era para esse torcedor vascaíno que sofreu tanto nesses últimos anos, e automaticamente, né, fazer aqui deixar o seu nome marcado aí na história do nosso Cruz Maltino. Tá feliz com a informação da renovação de Piton? Coloque aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Piton é Vasco, o contrato praticamente renovado, resta apenas o anúncio oficial até o final de 2028. Deixe, é claro, a sua opinião aí nos comentários. Prosseguindo aqui com o vídeo, torcedor, ainda trazendo informações importantes, atualizações aqui, né, principalmente para a partida deste próximo domingo. No último sábado, contra o Voltaço em Cariacica, o Vasco teve aí um atleta sendo suspenso. O volante Zé Gabriel acabou levando o terceiro cartão amarelo, com isso é desfalque para o jogo desse próximo domingo às 6h10 da noite em São Januário contra a Portuguesa da Ilha. Com isso, a grande expectativa é que, enfim, né, Juan Esforça possa fazer a sua estreia como titular do Vasco da Gama. Hoje, dentro do elenco, o Vasco tem apenas Zé Gabriel e Juan Esforça fazendo essa função de primeiro volante, e exatamente por esse motivo a grande expectativa é que o argentino possa estrear com a camisa do Vasco da Gama. Você pode até falar, Lucas, Galdamez não é volante, Matheus Carvalho não é volante. Sim, todos são volantes, porém a função de primeiro volante, esse atleta mais defensivo do que ofensivo, que desarma mais do que arma, é de Esforça, né, e de Zé Gabriel. A posição aí de armar fica mais para Galdamez, fica mais de fato para Matheus Carvalho. Então a grande expectativa é que Esforça possa começar como titular nesse próximo domingo. Ainda falando sobre possíveis desfalques, ausências, Robert Rojas, o zagueiro paraguaio, acabou saindo de campo ontem contra a equipe do Marcelo Dias. O próprio departamento médico do Vasco da Gama, que entrou em campo, pediu ao Ramon para substituir o zagueiro paraguaio. A informação que temos a trazer aqui a vocês através de apuração do canal Atenção Vascaínos é que Rojas sofreu um trauma na perna. O paraguaio será reavaliado amanhã, quinta-feira. Hoje o elenco está de folga, né? O elenco do Vasco chegou aqui no Rio de Janeiro às 5 horas da manhã, de madrugada ainda, na cidade de Carioca. Então não houve treino hoje, muito pelo contrário, houve folga para todo o grupo. Então amanhã será o dia de reavaliação para o zagueiro paraguaio Robert Rojas, para ver se terá condições ou não, né, estar à disposição do técnico Ramon Dias para o jogo desse próximo domingo contra a Portuguesa. A partir daí poderá dar a vaga para o Vasco da Gama em semifinais do Campeonato Carioca. É obrigação, é claro, né, o Vasco vencer e se classificar em mais um ano para as semifinais do torneio estadual. Falando também sobre a possibilidade de ausência ao retorno, falo aqui de Dimitri Payet. Payet que foi desfalque agora nesse jogo de ontem contra a equipe do Marcelo Dias, pois apresentou aí um quadro viral, para alguns até sintomas de Covid ou de dengue. Dimitri Payet apresentou. Ontem o Emiliano falou em entrevista coletiva sobre o camisa 10 francês, deixou bem claro, né,
que conversou com o Dimitri Payet na tarde de ontem, na conversa que teve aí com o Payet, o próprio francês revelou que estava se sentindo bem melhor, e exatamente por esse motivo a expectativa é que ele sim volte para a partida desse próximo domingo, permanece em observação, ainda sem definição se vai ser liberado ou não, mas o Payet já apresentou um quadro de melhora. A expectativa é que esse próximo domingo ainda surja qualquer tipo de dúvida assim com a sua presença, mas já para a primeira partida das semifinais, que acontecerá no segundo domingo, perdão, de fevereiro, de março. O primeiro domingo vai ser agora contra a Portuguesa. No segundo domingo vai ser o primeiro jogo das semifinais, ou contra Nova Iguaçu, ou contra Flamengo, ou contra Fluminense. Tudo vai depender. O camisa 10 francês já deve estar à disposição. O francês aí teve febre, dor de cabeça, cansaço, diarreia, vômito, está já sendo medicado, e a comissão técnica nesse momento estará decidindo amanhã, né, que será o dia de representação, se vai levar o camisa 10 francês ou não para a partida decisiva do Vasco da Gama neste próximo domingo. E falando em Payet, Payet recebeu hoje a visita de sua família. Payet tem 3 filhos aí e uma esposa, e nesse momento, de acordo com informações aí do GE, desembarcou na cidade carioca nesta manhã de quarta-feira toda a sua família. A esposa dele desembarcou junto com seus 3 filhos e também os sogros, ou seja, os pais da sua esposa também chegaram aqui no Rio de Janeiro da Europa para passar um tempinho aí com camisa 10. A família do francês costuma vir de 3 em 3 meses, então já deu aí, né, o período longe do francês com a sua família, e agora é o período do francês desfrutar aí junto dos seus familiares, junto dos seus filhos, mais do que certo. A gente espera, né, que agora ao lado da sua família o francês possa até jogar mais bola do que já está jogando com a camisa Cruz Maltina. Torcer para que dê tudo certo, torcer para que domingo a gente possa ver Dimitri Payet em campo com a camisa do Vasco da Gama. A gente, é claro, fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. Contamos muito aí com você que está aí do outro lado. É claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like no vídeo. Ajude aí o nosso crescimento. Contamos muito mesmo com a presença e o apoio de todos vocês. Que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos, saudações vascaínas.